E diz o seguinte: me parece que o embate e debate mais importante a ser tratado nesse momento de acúmulo de forças para resistir se dá no campo da centro-esquerda, do convencimento político sobre a nossa realidade. Os comitês de luta contra o golpe são, a meu ver, importante ferramenta que pode vir a aglutinar forças de norte a sul. Como ou por quais meios podemos ser mais efetivos nesse embate, no campo consciente, no sentido de apontar um rumo de unidade de ação contra o golpe, e rumo que não se resuma a esperar milagres em outubro de 2018? Acho que essa é uma pergunta bem interessante, embora a gente tenha falado muito. Também não estou respondendo porque a pergunta é interessante, estou respondendo porque ele fez a pergunta, mas eu achei interessante. Exatamente ele faz uma colocação que mostra a realidade, o centro do problema tático nesse momento, né? Que ele fala assim, se dá no campo da centro-esquerda, né? Eu diria que se dá no campo das organizações de massa, PT e CUT. Porque ou o PT e a CUT, que organizam um número muito grande de pessoas, se movimentam, ou as pessoas que estão aí se movimentam, não vai acontecer nada. Não dá para você acreditar que grupos que não são organizações de massas vão resolver o problema. Só as massas podem enfrentar, né, o golpe de Estado anterior e o que os militares preparam. Então, isso aí eu acho que é correto, né, que o problema é ganhar esses setores para uma política de enfrentamento com o golpe e que os comitês são uma ferramenta fundamental para isso, né? Nós temos que determinar um rumo de ação. Então, por exemplo, qual é o rumo de ação que nós apontamos? Primeiro, a constituição de novos comitês e o fortalecimento dos comitês já existentes. Se nós conseguimos criar uma rede nacional grande de comitês, nós estamos organizando uma resistência efetiva e séria contra o golpe. Porque alguém pode falar assim, não, mas o comitê vai resistir ao golpe? Não, mas o comitê é um centro de esclarecimento, de aglutinação, de ação sobre setores mais amplos que os próprios comitês. Então, a questão dos comitês é uma questão decisiva, nós precisamos discutir bastante essa questão. Segundo, nós temos que fazer a campanha pela anulação do impeachment. Por quê? Porque é a única campanha que existe hoje concreta contra o golpe. E nós temos que fazer a propaganda, explicar a natureza do enfrentamento que se dá entre o Temer e outros setores dos golpistas, explicar o problema do golpe militar, denunciar as medidas que os golpistas tiveram. Os comitês, nesse sentido, deveriam ser centros de discussão e de esclarecimento e de propaganda. Isso é uma preparação para uma luta efetiva. E aí, organizar em caráter nacional, como nós estamos fazendo, o ato do dia 11, ou em caráter local, manifestações e ações que contribuam para mobilizar as pessoas em torno da luta contra o golpe. É a única coisa que existe hoje para fazer nesse sentido, porque o resto da esquerda está em estado de coma total, né? Aqueles que não estão pensando na eleição, que eu acho que é uma loucura ficar pensando só na eleição, ou principalmente na eleição, eles estão divorciados da realidade. Você entra aqui alguém mencionou Esquerda Diário, né? De fato, você abre aqui, é um grupo pequeno, tudo bem. Mas você abre o site e aí fala da cura gay, do outro e tal, mas o golpe, essas coisas. Uma parte da esquerda continua com essa versão absurda de que não houve golpe. Aí outros fazem propaganda de que não há ameaça de golpe militar, né? Acho que o Mourão teria que ir lá na sede do partido e fazer uma palestra e explicar que eles estão organizando o golpe militar. Quem sabe aí o pessoal discuta com ele, faça perguntas e tal, né? Vamos pedir para o Mourão fazer isso daí, ir lá na sede do PSTU
e discutir e falar, não, vocês estão errados, não é assim, nós estamos organizando o golpe militar. Eu falei na palestra, nós temos um plano e tal, tem um acordo. Quem sabe o pessoal acorde. A gente não deve ter muita esperança, mas é uma possibilidade. Agora, esperar milagres de 2018, essa é uma política suicida, não é simplesmente que é errada. Né? Depois do anúncio do Mourão, a situação já era, esse problema já estava colocado. Mas o anúncio do Mourão coloca de uma maneira muito mais presente, patente o problema. Está colocado de maneira absolutamente clara. Se eles não conseguirem arredondar o encaminhamento do golpe, nós vamos ver os militares nas ruas aí, e se a situação continuar crítica do ponto de vista deles, se a avaliação deles for que não vai ter jeito, nós vamos ver essas tropas na rua no primeiro semestre de 2018. Porque na véspera das eleições é ruim, né? Depois da eleição é pior ainda, então melhor arrumar uma confusão aí, sei lá, em março, contratar uns malucos aí para dar tiro na rua, alguma coisa, falar que a situação está caótica e intervir.